Bem-vindos, meus pupilos e minhas pupilas, para o semi-online do COC Floripa. Professor Miguel falando aqui. Professor de redação. Você tem dificuldades de começar uma redação? Nós vamos resolver. Você tem dificuldades de... Você trava na hora que vai fazer uma redação? Nós vamos resolver. Em primeiro lugar, obrigado por ter nos escolhido. E nós somos os melhores. Nós somos os melhores porque você nos escolheu. Pessoal, está aqui com vocês, eu coloquei aqui no quadro para vocês mais ou menos o que é que nós vamos ter durante esses meses em que nós estaremos juntos, tá? Deixa eu dar uma breve explicaçãozinha para a gente já ir para a nossa primeira aulinha, a nossa aula sobre introdução e desenvolvimento para o Enem. A aula de conclusão, eu fiz uma aula toda especial, porque a conclusão é de importância gigantesca dentro da redação do Enem. Então, vocês vão ter comigo o seguinte, vocês vão ter 3 estruturas dissertativas, que é para você que vai fazer Federal, UFSC, ACAF, Enem, UDESC ou fora de Santa Catarina, não se preocupe, você vai ter a estrutura adequada para qual vestibular você vai fazer, ok? Depois eu vou passar para vocês 2 estruturas narrativas, principalmente conto e principalmente crônica, porque aí nós estaremos atingindo em cheio a federal, que é para você destruir na hora de fazer as suas redações. Eu vou colocar para vocês um tema por semana, para a gente trabalhar os temas mais importantes, e depois que eu passar todas essas estruturas, nós vamos começar as discussões de temas, tá ok? Pessoal, sem mais delongas, sem mais demora, vamos hoje já para a estrutura aqui, observem aqui no nosso PowerPoint, a estrutura básica para Enem, pessoal. Enem, ok? Isso é muito importante. Quando eu passar todas essas estruturas para vocês, é importantíssimo que vocês fiquem atentos para o vestibular que você vai fazer, qual é a estrutura que você vai utilizar, perfeito? Por isso que está o destaque aqui, ó, Enem. Isso não significa que você não possa utilizar essa estrutura que eu vou passar aqui para outros vestibulares. Você pode utilizar para a CAF, você pode usar para o UDESC, você pode utilizar para qualquer outro vestibular. Mas esse é preferencialmente, está destacado aqui, ok? Enem. Antes de tudo, uma coisa que vocês têm que entender nas estruturas que eu passo para vocês. Vou lá mostrar no quadrozinho para vocês agora. Acompanhem comigo aqui, ok? Isso aqui, observem aqui, é o principal. Brainstorm, ok? Brainstorm. Acompanhem aqui, vou colocar aqui do outro lado, ó. Brainstorm. É isso mesmo, a tempestade cerebral, ok? O que você vai fazer quando você pegar o tema? Primeira coisa, galera, no dia do vestibular. Abriu a prova, no dia da redação, vai direto no tema. Olhou o tema, veja qual é esse tema, circule, veja qual é o viés. Deixa eu explicar essa palavrinha para vocês que é super importante. Viés é o direcionamento. Lembram do tema da redação do Enem que dizia permanência da violência contra a mulher? Eles não estavam perguntando se havia violência. Eles não estavam perguntando se ela vai acontecer. Eles estavam dizendo que ela permanece, portanto, você não pode dizer que não acontece. Esse é o viés, entendeu? Viés é igual a direcionamento. Você olha esse direcionamento e aí você começa a fazer aquilo que eu chamo de brainstorm, tá? Vamos lá de novo. Acompanha comigo aqui, ok? Observem aqui. Primeiro, tudo que você sabe de filosofia sobre o tema. Quais filósofos, quais citações? Daí a atenção que vocês têm que ter na aula de filosofia, ok? Qual filósofo, qual citação, qual termo, qual época. História, tudo que você saiba em história sobre o tema. Literatura, tudo que você saiba em literatura. Eu circulei 3
Porque você vai precisar de no mínimo 3, que eu chamo de áreas. Anotou aí? 3 áreas. 3 áreas de conhecimento humano para usar no seu texto do Enem, ok? Se você não conseguir, pode ser atualidades, pode ser música, pode ser poesia, pode ser pintura, pode ser filme, qualquer dessas áreas, pessoal. Qualquer dessas áreas. Então, voltando aqui, você, na introdução, prestem atenção, que essa aula é super importante, tá? A introdução do Enem. Como é que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma, olha a estrutura base que está aí no PPT. A estrutura base diz assim, você vai pegar uma área, conforme eu já expliquei, que você tirou do seu brainstorm, ok? Pega uma área de conhecimento, um exemplo, uma filósofa, um filósofo, uma citação, uma frase, um termo de uma música, conseguiram entender? Uma parte de um poema, uma pintura, sejam os mais originais possíveis, ok? Não, por favor, não vão nos clichês, ok? Eu vou mostrar durante o curso o que é clichê, o que é comum, o que não se deve repetir, tá? Por exemplo, nos últimos anos, as citações em relação ao filósofo Bauman, que Bauman é maravilhoso, mundo líquido, cultura líquida, tem se espalhado de tal forma, eu não te recomendo mais falar de Bauman nem Durkheim no Enem. Não porque sejam ruins, mas porque estão ficando repetitivos, ok? Eu vou mostrar para vocês ali uma aluninha nossa, daqui do COC, que fez uma estrutura bem interessante, seguindo exatamente isso aqui, ok? O que é a área? A área você retira aqui do brainstorm, perfeito? Seguindo, depois você faz uma coesão, eu vou mostrar no texto daqui a pouquinho para vocês, uma ligação. Coesão é ligação, tá, pessoal? Não estranhe essa palavra, tá? Coesão é ligação. Depois você vai entrar no tema. Primeiro, vocês treinem a exaustão essa estrutura. Depois, eu vou colocar coisinhas que vocês podem fazer para nós. Quem sabe um de vocês traz esse primeiro 1000 de Santa Catarina, tá? Essa menina que tem esse primeiro exemplo aqui, por exemplo, ela trouxe um 980 no passado para nós. Quem sabe? Faltaram 20 pontinhos apenas para chegarmos ao 1000. Ou seja, ela estava entre 1% do Brasil no Enem. Essa estrutura, voltando a repetir, é para Enem, ok? Coesão mais tema mais tese, ok? Aqui também tem que fazer a coesão, ok? Melhor maneira de se aprender isso em redação é verificar o exemplo. E eu tenho aqui para vocês um exemplo muito bom dessa estrutura. Vamos lá? Vem aqui comigo. Vamos aqui. Olha só. Repetindo. Área, tema, tese. Isso aqui é legal vocês fazerem um papelzinho, entendeu? Vocês anotarem isso, anotarem na sua mesinha, anotarem no local onde vocês fazem redação, isso tem que ficar gravado. É só isso que você precisa gravar. Você não precisa ficar gravando coisas mirabolantes em torno disso, não. Acompanhe comigo aqui o que a Ana Luísa, maravilhosa, fez nesse texto aqui. Olha o que ela fala. A filósofa alemã Hannah Arendt afirma que a cidadania é o direito a ter direitos. Ela usou filosofia. Perfeito? Estão entendendo? A área que ela usou foi filosofia. Ou seja, todos devem ter garantidos por lei certos benefícios, como o de ter um trabalho digno. Aí ela já entra no tema. Reparem, filosofia, depois tema. Está me acompanhando? Ela está usando exatamente a estrutura que eu coloquei lá para vocês. Depois vocês estudem isso aqui com mais cuidado, mas prestem atenção na minha explicação. O mais importante aqui é vocês entenderem o que ela está fazendo. Então ela usou filosofia, observem. Não basta só citar a frase, você tem que ir à frente, ok? Aqui quando eu digo, quando eu digo que tem que fazer ligação, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Quando eu digo que tem que ter ligação, quando eu digo que tem que ter a coesão, eu estou falando disso aqui, Ela sabe que a Hannah Arendt, ela é uma autora que é lá
de 1940, 1950, e que ela é alemã. E ela avisa o corretor disso. Isso é coesão, isso é coerência. Olha o que ela diz aqui, pode usar, viu? Pode copiar. Apesar do lapso temporal, foi lá no século XX, e geográfico, deixa eu sair aqui para vocês verem, e geográfico, porque é lá na Alemanha, ok? Porque ela tem que fazer a ligação dessa área que ela está usando para o Brasil. Tal tese, que tese? Olha, coesão, a tese de que todos têm que ter direitos. Conseguiram entender? Deveria estar presente na sociedade, mas encontra-se camuflada na medida em que os jovens, por terem menos qualificações e ser menos experientes, encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Chegamos ao tema, ok? Chegamos ao tema esclarecidamente. Estão me acompanhando? Primeiro ela fala, você poderia ter feito uma música, você poderia ter feito um poema, você poderia ter feito uma pintura. Eu vou passar para vocês depois uma listagem bem grande disso aqui, tá? Disso aqui, ó. Isso aqui é um dos mais importantes, tá? Aí você evita de travar. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que escrever. Não, não tem nada disso. Nessa estrutura, você consegue fazer tudo perfeitinho, desde que, é claro, você siga isso e você treine. Redação, meus pupilos e minhas pupilas, é treino. Redação é prática, não tem nada de inspiração. E aí ela faz a tese. Vamos lá? Acompanha aqui, ó. Vou riscando aqui, ó. Urge, é urgente, então, a necessidade de alterações nesse nefasto paradigma é padrão, de modo a evitar o aumento do desemprego em um país já tão fragilizado. Aqui ela já faz uma crítica, tá? Vocês têm que sempre ser críticos. Perceberam? Agora eu vou mostrar para vocês como isso faz sucesso, porque eu vou mostrar uma redação que tirou, repetindo, essa garota aqui tirou 980, tá? Esse ano ela traz o 1000 para a gente. Quem sabe você também traz o 1000, porque você está fazendo aqui o nosso SEMI, né? E você com essa estrutura no Enem, você vai detonar, meu amiguinho, pode ter certeza disso. Agora eu vou mostrar para vocês alguém que tirou 1000. E você vai perceber que a estrutura que essa pessoa utilizou, tirando 1000, na introdução, é muito parecido com isso que eu estou mostrando para vocês. Está perfeito? Está claro? Então vamos lá. Observem aqui. Olha aqui, ok? Isso aqui é de uma redação do Enem, tá, galera? Vou riscar lá. A redação é assim, você tem que escrever, você tem que riscar, ok? Olha o que ele faz aqui, só um minutinho, aqui, observem o que é esse aluno que tirou 1000, ok? Você vai falar assim, poxa, eu consigo fazer isso, hein, Miguel? Eu consigo com certeza. Claro que você consegue, essa estrutura é fantástica, tá? Ok? Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, um grande conhecedor da realidade brasileira, um grande pensador, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos, as relações sociais. Então, ela começou por onde? Lévi-Strauss, sociologia, entendeu? Novamente, você pode utilizar qualquer área. Enem aceita Netflix, galera, ok? Tá, não vai colocar o Mundo Sombrio de Sabrina, pelo amor de Deus, aí também você está exagerando, né? Mas você pode colocar algum filmezinho da Netflix mais famoso, não é? O pessoal ficou entusiasmado com um filme chamado O Poço, né? Só que aí você pensa o seguinte, se cair alguma coisa sobre luta de classes, vai todo mundo no poço, você vai fugir desse filme, desculpa, ok? Então, ó, ele começou com Lévi-Strauss, depois que é aqui é a área, ok? Tá ficando claro, né? Agora ele vai entrar no tema. Coesão, esse panorama aqui, auxilia na análise da questão dos desafios para, aqui, tema, formação educacional dos surdos no Brasil. Tema, estão entendendo, né? Está ficando claro, né? É fácil, não é difícil não. Visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias. Sempre um posicionamento
aqui, sempre um posicionamento social. Não é nem assim, hein? Preocupação com as minorias. O tempo todo preocupação com as minorias. É um problema. Este ano, eu acho que vem alguma coisa na área aí de saneamento básico, né? Nós tivemos aí, recentemente, estamos discutindo essa semana, inclusive, o marco do saneamento básico no Brasil, ou alguma coisa de preservação da natureza. Esperem algo nesse sentido, ok? O que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Tema: diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Então ele fala, ó, a escola e quais são os quadros que levam a este problema aqui. Tese dele, a escola está interessada nessa situação. Então, ele usou exatamente a estrutura que eu pedi para você fazer aqui, ó, introdução, área, tema e tese. Ficou claro? Ok? Agora nós vamos, ok, para a segunda parte da redação do Enem, que é, anotem aqui, ok? Só um minutinho, anotem aí. Essas estruturas, elas são de suma importância que você anote, que é o desenvolvimento. Lembrando, hoje nós não vamos trabalhar conclusão, porque a conclusão é toda especial, é só na aula 2, tá, meus queridos? E desenvolvimento, você vai fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento, perfeito? Você vai fazer o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Passar aqui o slide para vocês, para mostrar para vocês como é que fica esse desenvolvimento. Está aqui, ó, olha só, desenvolvimento. Como é que é a estrutura? A estrutura do desenvolvimento vai ficar da seguinte forma. Olha lá, vamos lá de novo? Né? Vamos lá? Professor de redação é assim, tem que riscar o texto, vocês sabem disso. É como vocês fazendo os seus rascunhos, né? Não tem outra forma. E treinem, pessoal, treinem redações, mandem redações para os nossos corretores, tá? Nós temos aí uma equipe muito boa, o COC tem uma equipe excelente de correção, são pessoas extremamente hábeis e pessoas que são corretores de redação oficiais, tá ok? Mandem para o pessoal a redação, vamos ter uma redação semanal, ok? E você vai poder treinar o seu texto, treino. Vamos para o desenvolvimento, observem aqui. Olha a estrutura, deixa eu sair daqui para você, o que importa é isso aqui, ok? Exemplo, vai pegar um exemplo que você tirou do brainstorm, ok? Vai explicar esse exemplo, tudo bem? Depois de explicar o exemplo, você vai fazer a relação do exemplo com o tema, olhem aqui. Depois de fazer a relação do exemplo com o tema, vão criticar este tema. Sempre faça uma crítica. Alguém se lembra aí do que eu acabei de falar, de como é que é essa crítica? Essa crítica é sempre para o lado social. Aqui eu peguei uma, continuando, né? Claro, tem algumas coisas que precisam ser acrescentadas que eu vou mostrar para vocês aqui. Sigam aqui comigo, ó, olha aqui. Em primeiro plano, coesão. Podem copiar, tá? Como é a nossa primeira aulinha, eu só vou mostrar a estrutura. Depois eu passo para vocês como vocês fazem isso, outros elementos. Não se preocupem, tá? Vocês vão ter toda a assessoria possível e impossível aqui, ok? No nosso semi-online. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente. Olha a crítica. Imposto pelos grupos dominantes. Crítica, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, olha a crítica, ok? Sofre uma periferização, ok? Periferia, ok? Social. Ela está fazendo uma crítica de que, se não for branco, se não for abastado, geralmente tem problemas para se inserir na sociedade brasileira.
Então ela começou com uma crítica, ok? Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, ela retoma o exemplo do Lévi-Strauss, ok? Você pode fazer isso também. Você não precisa pegar um terceiro, tá? Você pode usar aquele que foi colocado lá na introdução e repetir embaixo e ampliá-lo e fazer a discussão. Isso é bastante interessante. Nota-se que tal deficiente não é valorizado, o deficiente físico, olha a temática, de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos estatais. Ele ou ela, não sei quem é que escreveu esse texto, eu evitei de colocar aqui o nome do aluno, tá? Ele ou ela já havia adiantado para você de que isso, olha como é coeso o texto, ele havia adiantado para você de que a ideia de inserção do surdo na sociedade é coletiva, é estatal, mas que isso na nossa sociedade é visto de como forma individual. Ela colocou isso aqui em alguma parte aqui, ó. O indivíduo é como se fosse obrigação dele. Então ela obedeceu a toda essa estrutura. Ela deu um exemplo, ela usou o Lévi-Strauss, ela explicou o exemplo, ela relacionou com o tema e o principal, ela fez uma crítica e uma crítica social. Vamos lá? Retomando aqui, o que ela fez? Retomando. Desenvolvimento 1. Você tem que colocar um exemplo que você retirou da onde? Do brainstorm. Pode pegar o que você usou na introdução. É o mais comum que o pessoal faz, tá? Mas pode usar o outro, porque vai ter uma parte da redação do Enem que você vai ser cobrado quanto às áreas de conhecimento. Na Federal também, na UDESC também, na CAF também, em todas elas. Você tem que provar que você tem bastante conhecimento, que você tem vasto conhecimento. Por isso, o brainstorm é importantíssimo. Estão acompanhando? Ok? Exemplo, ok? Explicação do exemplo. Depois de explicação do exemplo, você vai fazer a relação com o tema. Depois de fazer a relação com o tema, você vai fazer a crítica, ok? Sempre e não se esquecendo de retomar tudo aquilo que você está falando antes. Ou seja, fazer coesão. Coesão, gente, repetindo, é ligação, ok? Ligação. Uma das frases mais interessantes que eu já ouvi em termos de redação hoje em dia. As palavras, elas se ligam, as palavras têm que ser coesas. E nós olhamos na hora da correção se essa ligação existe. Eu mostrei ali para vocês, vou mostrar em outros textos novamente mais tarde. Isso é o D1, desenvolvimento 1. Vocês vão fazer ao todo para o Enem, apagar aqui em cima, né? Vocês já entenderam que tem que fazer o brainstorm. Para o Enem, vocês vão limitar a redação de vocês. Para o Enem, vocês vão limitar a redação de vocês em 4 parágrafos, perfeito? Em 4 parágrafos. Vai ser um parágrafo de introdução, já falamos na introdução, ok? Isso aqui também vocês podem usar para o UFSC, tá? Para a CAF, para o UDESC, para a FUVEST, para o ITA, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês podem usar para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a Universidade Federal do Amazonas. Agora, no Enem, ela funciona que é uma beleza, gente. Vocês vão ter, com certeza, nota muito alta se treinarem bastante isso aqui, ok? 2 parágrafos de desenvolvimento, um de desenvolvimento, que eu chamo D1, e um de desenvolvimento, que eu chamo de D2. Eu expliquei para vocês aqui o que vocês vão fazer no D1, perfeito? E o que você vai fazer no D2? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai repetir, ok? Você vai pegar... Agora aqui vamos tomar um cuidado, tá? No D2,
Você vai usar outra área de conhecimento. Anotem isso. Outra área de conhecimento. Vocês estão vendo que a estrutura de redação não tem nada a ver com inspiração, galera? Que é tudo uma questão de você estruturar, pensar e trabalhar, ok? Outra área de conhecimento. Não pode repetir a área de conhecimento que você... Aquela garota ali, ela usou Levi-Strauss, o garoto, não sei bem. A Ana, ela usou filosofia, Hannah Arendt. Ela não vai usar a Hannah Arendt de novo, não vai usar a filosofia de novo. Usa música, usa atualidades. O seu professor de atualidades, ele tem uma importância. Usa literatura, galera. Literatura, vou colocar aqui como exemplo, tá? Porque, para vocês entenderem a importância, pensem bem, todos os corretores são professores de literatura. A literatura, ela tem a capacidade de discutir através das suas personagens, por meio das suas personagens, por meio dos seus livros, a realidade na qual nós estamos, tá? Eu vou passar alguns livrinhos para vocês, obviamente que o professor de literatura, o professor de gramática, o professor de filosofia e de sociologia vão fazer isso de uma forma muito mais eficiente do que eu, mas nós vamos discutir aí alguns livrinhos para vocês, alguns personagens que são personagens chaves, Machado de Assis, Clarice Lispector, autores, né? Ok? Vocês vão me ouvir falar muito de uma tal de Macabeia, de Fabiano. Vamos voltar aqui? Ok? Literatura. Literatura, outra área, e você vai repetir exatamente isso aqui, galera. Vocês vão repetir exatamente isso aqui, e nessa repetição que vocês fizerem, vocês vão fazer exatamente essa estrutura. Lembrando, eu não estou dizendo para vocês, só finalizando aqui, que tem que ser o exemplo primeiro, a explicação. Eu estou dizendo que tem que ter isso aqui. Se vocês observarem bem lá no PPT, a pessoa, ela começou, aqui, rapidinho, aqui, ela começou com a crítica. Observem, ela já começou com a crítica. Aqui, ó, coesão, e já começou com a crítica. E terminou novamente com a crítica. Eu estou dizendo para vocês que tem que ter esses elementos aqui. Esses elementos devem estar presentes o tempo todo no seu texto, e se eu sentir falta de algum desses elementos, vocês provavelmente terão uma chamada nota de estrutura argumentativa que não será tão eficiente quanto a nota de estrutura argumentativa daqueles que cumprem ao pé da letra ipsis literis essa estrutura aqui. Ficou claro? Essa é a nossa primeira aulinha. Eu mostrei para vocês a introdução e o desenvolvimento 1 e 2 para o Enem. Repetindo, essa estrutura ela é muito boa para Enem. Na próxima aulinha, eu vou mostrar para vocês como é que vocês farão a conclusão. Por que que tem uma aula só? A próxima aulinha, nosso próximo encontro, tá? Por que que tem uma aula só para a conclusão? Porque a conclusão, gente, é de suma importância. São 200 pontos só na conclusão. E ali você precisa se aplicar bastante. Há coisas que precisam ser seguidas, mas isso eu vou falar com vocês somente na nossa próxima aula. Espero que tenham curtido. Professor Miguel, no Coque Floripa Semi-Online. Obrigado por terem nos escolhidos. Um beijo grande e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!